Hoje a gente começa a falar um pouco dos esquemas que envolvem alguns equipamentos laboratoriais, algumas práticas laboratoriais, tá? Lembrando sempre que é aquela história. Não tem como sair da disciplina imunologista. Quando forem para o laboratório de análises clínicas, serão treinados para isso, né? Vão ter que ler os POPs dos equipamentos, os protocolos de utilização, os POPs de análises, tá? Mas aqui é para ter uma noção de como que isso acontece. Principalmente para que você se sinta confiante, né, para trabalhar. Hoje a gente vai falar de testes sorológicos, o método competitivo para o teste sorológico, o método não competitivo. A gente vai falar sobre os imunoensaios por ELISA. ELISA é um equipamento que é esse aí que está na figura. Essa é a plaquinha, ó. Todos esses poços é onde nós colocamos as amostras do paciente para reagirem com os reagentes dos kits de identificação. Então, aquilo que lá na bioquímica e na imuno não, na bioquímica e na hemato, a gente fez com espectrofotômetro. O espectrofotômetro sugava a nossa amostra, ela ia para um compartimento dentro do equipamento, uma luz, num determinado comprimento de onda, irradiava nessa amostra, e aí o quanto de luz que era absorvido era calculado, a partir do quanto que eu sei que foi emitido e o quanto que não chegou ao detector da luz. Ou seja, aquela luz ficou parada na amostra, né? E aí eu determino a concentração. Eu tenho que calibrar, usar o branco, né? Para minimizar as interferências de outros componentes que não sejam o complexo entre o reagente e o analito presente na amostra. Aqui no ELISA, acontece a mesma coisa que a gente já discutiu lá no teste rápido do COVID. No teste rápido do COVID, a imunocromatografia funciona com um componente semelhante ao antígeno presente ali, aderido na fase estacionária da imunocromatografia. Caso você tenha anticorpos contra aquele componente, eles se prendem ali naquele local. Quando o teste procura IgG, é um local que está escrito G. Quando o teste rápido procurava IgM, era o local em que estava escrito M. Se o antibiótico, o anticorpo se ligou ali, no reagente tinha outro anticorpo contra o fragmento constante dos anticorpos, e aí ele se ligava no anticorpo que já estava ligado anteriormente, aderido à fase estacionária da imunocromatografia, que é muito semelhante ao antígeno. Aí ocorria uma reação colorimétrica, porque esse anticorpo do reagente está marcado com um componente que gera cor. Dentro de cada pocinho dessa plaquinha aí é colocada a amostra do paciente. Por exemplo, se nós queremos identificar o tipo de bactéria que está causando uma infecção, a gente pode preparar uma placa dessas, que já vem no kit. A placa, em todos os seus poços, cada poço tem um tipo de antígeno bacteriano específico para uma série de bactérias, conectado ao fundo do poço. Então, em todos esses pocinhos que a gente vê ali, cada pocinho tem um antígeno bacteriano fixado no fundo. E aí a gente coloca a amostra do paciente
nesses poços. Dá um tempo, se o paciente tiver anticorpos contra esses antígenos, os anticorpos ficarão ligados a esses antígenos. Passou um tempo, a gente esgota a placa, joga essa solução fora e depois coloca uma solução reagente, que tem anticorpos contra o fragmento constante. Mas aí esses anticorpos estão marcados. Aí essa placa vai para o equipamento, o ELISA. O ELISA vai fazer a leitura da absorbância desses poços, de todos os poços. Aí ele vai te dar uma tabela no Excel com a absorbância obtida em todos esses poços. Os que tiverem uma boa absorção, significa que os anticorpos do reagente se ligaram aos fragmentos constantes, ou seja, o paciente apresenta anticorpos contra aquelas bactérias específicas presentes nos poços, né? Porque são anticorpos contra os antígenos dessas bactérias. Esse é o princípio da técnica. Só que é uma técnica um pouco mais elaborada, né? Existem também ensaios que, após a ligação dos anticorpos, a solução fica um pouco turva. E só essa turbidez já aumenta a absorção da luz nos equipamentos que medem isso, né, o espectrofotômetro, e isso já indica a presença do anticorpo ali. Existe também a técnica de Western blotting, que eu vou explicar para vocês, e os microarranjos de proteínas e anticorpos. Falaremos também da aglutinação de partículas recobertas por antígeno. Então dá para colocar também na amostra do paciente partículas que são recobertas por um determinado antígeno. Caso o paciente tenha anticorpos contra esse antígeno, o que vai acontecer? Então eu tenho lá a amostra de soro do paciente aqui. As partículas estão recobertas por antígenos. Caso haja anticorpos presentes, o anticorpo vai se ligar na partícula. Quando esses anticorpos se ligam a essas partículas, ocorre uma precipitação. Certo? É outra forma que a gente tem de detectar anticorpos contra os antígenos nas amostras dos pacientes. O entendimento disso fica dependendo da noção que você tem da estrutura do anticorpo, que eu apresentei para vocês na aula passada, né? Domínio variável, domínio constante, fragmento constante. O domínio variável é quem se liga aos antígenos e o fragmento constante é comum para os demais anticorpos. Imunoensaios para anticorpos com uso de antígenos de fase sólida é a imunocromatografia, por exemplo. O ELISA, propriamente dito, ele vai ficar do seu lado quando você estiver na pior, porque os testes são bem baratos. Os kits para ELISA foram muito popularizados, então eles são os mais baratos do mercado. Detecção da formação de imunocomplexos, detecção de leucócitos individuais, e aí a gente consegue determinar quem é linfócito, quem é neutrófilo, quem é eosinófilo, por meio da citometria de fluxo. Eu também já apresentei para vocês em algum momento, lá atrás. Vamos falar dela novamente. Então vamos primeiro tratar de alguns conceitos. Turbidimetria. A ligação entre antígeno e anticorpo deixa a solução turva, o que é percebido por espectrofotometria. O complexo absorve a luz. Então lá no laboratório, a simples turbidez de uma solução já indica a possível ligação dos anticorpos aos seus antígenos, né? Pode ser que a amostra do paciente esteja contaminada com bactérias e a solução ficou turva naquele intervalo de tempo? Sim.
E aí você tem um falso positivo. Nefelometria. Nefelo, do grego nuvem, é muito semelhante à turbidimetria. Porém, mede a difração da luz, o desvio que a luz sofre ao ser irradiado naquela amostra. Igual a turbidimetria, tá? Mas o equipamento é diferente, ele vai medir a refração dessa luz. Citocina é o nome geral dado a qualquer proteína que é secretada por células e que afeta o comportamento das células vizinhas portadoras de receptores adequados. Testes sorológicos. Então, a maioria dos testes que são realizados nessa parte no laboratório são testes sorológicos. Fica difícil da gente fazer esses testes no laboratório, porque, por exemplo, a gente tem o teste de HIV. A gente precisa, para dar um positivo no teste de HIV, de um paciente soropositivo, de uma amostra de sangue de um paciente soropositivo, né? Esse é um teste que a gente tem disponível lá no laboratório, mas vai dar negativo de qualquer jeito, né? O princípio que rege essa interação permite que qualquer molécula que se comporte como antígeno possa ser identificada por um imunoensaio. Esse teste sorológico pode desencadear uma precipitação. O complexo antígeno-anticorpo, que vamos chamar de imunocomplexo, se torna insolúvel. Então, no teste de precipitação, a gente vê que a formação do complexo entre o antígeno e o anticorpo cria um corpo de fundo, e aí o teste se torna positivo. O fenômeno ocorre in vitro e é altamente suscetível a erros devido à diluição do soro. Então pode ser que você também tenha falsos negativos, porque se o soro estiver muito diluído, a concentração de anticorpos fica bem baixinha e aí não se observa a precipitação na amostra. Vejam as particularidades dos testes sorológicos. A maioria dos imunoensaios pode ser dividida entre métodos competitivos e não competitivos. Como é que funciona o método competitivo? A substância a ser analisada, o analito, é misturada com um composto de mesma estrutura química, analito marcado ou marcador, só que ela é marcada. Ambas são misturadas com um anticorpo contra o analito, marcador. Após a incubação por um determinado tempo, mede-se a quantidade de marcador ligada ao anticorpo. Então a gente pode, por exemplo, ter uma porção de uma bactéria, de um peptídeo bacteriano, que está conectada a um marcador. E aí a gente coloca isso na amostra. Se os anticorpos se ligarem a esse analito marcado e ocorrer uma purificação da amostra, nós vamos perceber que o marcador fica ali presente. Então, após a incubação por um determinado tempo, mede-se a quantidade de marcador ligada ao anticorpo. Se não tinha nenhum anticorpo ali presente, esses marcadores não desenvolverão a mesma absorção da luz. Então, quanto mais marcador ligado ao anticorpo, menos analito ou ausência do analito. Então, não encontra aquele analito na amostra. Quanto menos marcador ligado ao anticorpo, mais analito presente, pois os analitos ganharam a competição. Método não competitivo. Um excesso de analito ou anticorpo é adicionado à solução, permitindo que sejam formados imunocomplexos com o imunorreagente. É o que aconteceu naquele teste de Cumbres, que a gente viu na aula passada. Então, no teste de Cumbres, é colocado um excesso de anticorpo contra os fatores RH RH positivos, né? E aí, esse excesso de anticorpos precipita as hemácias que têm anticorpos conectados a elas. Então, os anticorpos do Cumbres se ligam ao fragmento constante dos demais anticorpos, que já estão conectados às hemácias.
E aí ocorre a reação de precipitação. O imunocomplexo é quantificado e relacionado com a quantidade de analito presente na amostra. O imunoreagente marcado é quantificado. Os ensaios clássicos com reagentes não marcados, como os que se baseiam no princípio da precipitação, têm sensibilidade de detecção menor, pois é necessária a formação de grandes complexos antígeno-anticorpo para que sejam detectados. Então, nesse ponto, o problema da diluição passa a atrapalhar as análises. É por isso que o ELISA se tornou tão difundido, tá? Porque no ELISA, esse problema de observar a precipitação não existe, já que o equipamento, muito sensível, verificará a absorção da luz. Então não precisa ter uma grande quantidade de anticorpos e nem precisa testar várias diluições do soro do paciente. Por outro lado, sistemas automatizados que utilizam o princípio da precipitação como a nefilometria e a turbidimetria apresentam uma sensibilidade bem maior. Nos ensaios com reagentes marcados, estes amplificam o sinal, aumentando a sensibilidade de detecção. Então, esses testes que são automatizados, que necessitam dos equipamentos e não da nossa observação, eles são muito mais fidedignos, muito mais fiéis. Por isso que eles são amplamente difundidos. Esses anticorpos altamente específicos são a base de vários testes de pesquisa de antígenos, hormônios ou fármacos. Então, se você quer encontrar hormônios no sangue do paciente, tem o kit de detecção com anticorpos que se ligarão aos hormônios presentes na amostra. Esses anticorpos estão marcados. Quanto mais anticorpos ligados aos hormônios, maior a absorção obtida por conta desses anticorpos que estão marcados. Então, são kits que você vai abrir o kit, ler como é que é feito, realizar a prática e observar o resultado posteriormente. Por exemplo, coloquei aí os testes disponíveis no laboratório Hermes Pardini. Vírus HIV, arbovírus do gênero Flavivírus, que é o causador da dengue, vírus de RNA do gênero Lissavírus, causador da raiva, vírus HSV2 do tipo 2, causador da herpes simples, protozoários parasitas do gênero Leishmania, que é o que causa leishmaniose, protozoário Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Então existem anticorpos nesses kits que irão detectar ou anticorpos contra esses vírus na circulação sanguínea, ou os próprios parasitos ali presentes no sangue, ou hormônios, ou fármacos presentes na concentração sanguínea. A capacidade de sintetizar anticorpos com fragmentos variáveis, capazes de se ligar até mesmo a estruturas químicas, faz com que haja uma grande variedade de testes imunológicos passíveis de serem executados no laboratório. Aí eu coloquei o site, caso vocês se interessem, queiram saber mais. Receita de bolo, não tem mistério. Esses anticorpos altamente específicos, então, também podem existir lá contra o cortisol, hormônio T3, T4 livre, TSH. E aí eu coloquei a lista de um laboratório veterinário, VetPat. Tá? Então, a detecção desses hormônios é feita por testes sorológicos, imunoensaios, utilizando essa tecnologia. A análise da estrutura dos principais componentes antigênicos dos micro-organismos levou à identificação dos antígenos mais importantes na detecção de anticorpos. Então, quando a gente conseguiu pegar essas bactérias e saber a estrutura química das proteínas de membrana bacterianas, identificar essas estruturas, sintetizar essas estruturas, aí, meu amigo, é que essa metodologia explodiu.
Porque dá para fazer imunoensaio para praticamente tudo, né? Então, a partir do momento que eu sei que tem uma proteína numa bactéria e essa proteína é imunogênica, costuma produzir, o organismo costuma fazer anticorpos contra essa proteína, ela pode ser sintetizada e incorporada nos kits de detecção. Foi o que aconteceu naquela imunocromatografia que é realizada para a detecção do Covid. Pode ter gente que tem Covid e mesmo assim não vai acusar naquela imunocromatografia? Sim, porque ele pode ter feito anticorpos naquele momento contra outra parte do vírus, que ainda não tinha sido descrita, que ainda não tinha sido descoberta. Mas, conforme a tecnologia avança, a respeito daquele micro-organismo em si, nós sabemos quais anticorpos procurar, pois sabemos quais antígenos são imunoestimulantes. Então, lá in vitro, ou in vivo, com ratos, a gente infecta o rato com aquela bactéria, ou com aquele vírus. Aí a gente descobre quais anticorpos o animal produziu. Beleza, temos aqui o soro com os anticorpos. Aí a gente pega o vírus, pega todas as proteínas que estão ali mapeadas no genoma dele, sintetiza essas proteínas no laboratório. Ok, separamos essas proteínas, pode ser utilizada a técnica de Western blotting, que eu vou mostrar para vocês hoje, para separar essas proteínas. E aí a gente coloca para reagir o soro do animal com essas proteínas do vírus. A proteína que precipitar, num teste sorológico simples, rápido, é a proteína mais imunogênica. E aí ela pode ser incorporada num desses testes imunocromatográficos, por exemplo. Tais antígenos podem ser preparados em larga escala, então as partes da bactéria, as partes dos vírus, dos protozoários, etc., eles podem ser preparados em larga escala por síntese peptídica e tecnologia recombinante, sendo fixados em suportes, o que aumenta a especificidade dos testes para a pesquisa de anticorpos. Então é assim que esses testes são produzidos. Tendo essa noção, você percebe a simplicidade desses testes, né? Só que, inicialmente, era bem difícil fazer um teste desse. Mas com a tecnologia atual, tem teste para tudo. O passo que está sendo dado nessa tecnologia é o desenvolvimento de multitestes. Então agora, para onde que ela está avançando? Com uma mesma amostra de sangue, eu consegui testar diversos antígenos de uma vez só. Múltiplos antígenos em um mesmo suporte para interação com diferentes anticorpos, e isso vai acabar reduzindo os custos. Os testes sorológicos, ao mesmo tempo que se tornam mais refinados, tornam-se cada vez mais simples. É o caso do teste para o SARS-CoV-2, que já foi discutido entre a gente, né? Vamos para o ELISA. O que quer dizer ELISA? É o nome da mulher que desenvolveu? Não. Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Ensaio imunossorvente ligado à enzima. É uma tecnologia que no começo foi muito cara, mas se popularizou tanto, que está presente em todos os laboratórios. Então isso aqui é o que interessa de fato para a gente, tá? Imunoensaios por ELISA. Analitos grandes, como hormônios proteicos, costumam ser estimados por ensaio não competitivo de 2 locais, no qual tanto o agente de ligação ao ligante original quanto o reagente de detecção marcado são anticorpos. Então veja a figura ali embaixo. Ó. O analito está ligado a um anticorpo que está fixado na base do poço e vem um outro anticorpo e se liga a uma outra região. Então não tem competitividade. Os sítios de ligação são diferentes. Então a gente tem o suporte
está aqui embaixo, um anticorpo ligado a esse suporte. Esse anticorpo é o anticorpo de ligação ao hormônio e um outro anticorpo que está ligado a uma enzima aqui em cima, conectado ao analito. Tá? O que acontece aqui depois? Eu limpo essa placa. Então, todo o hormônio que estava presente naquela amostra, naquela concentração que eu coloquei dentro do poço da placa, vai ficar aqui. E o resto dos componentes de uma amostra de soro muito complexa, as outras proteínas, os anticorpos, os outros anticorpos ali presentes, etc., isso tudo será dispensado. A placa será lavada. Então, nós só teremos ali o nosso analito, o hormônio em questão. O que a gente faz depois? A gente coloca um substrato para essa enzima que está conectada aqui nesse segundo anticorpo. Então, essa enzima que está aqui converte esse substrato num produto. E esse produto absorve a luz num determinado comprimento de onda. E aí, de acordo com essa absorção, eu determino a concentração de hormônio presente naquela amostra. Simples. ELISA é um dos mais usados para a medida de antígenos, tais como citocinas, no soro ou em líquido de cultura celular. Então, dá para calcular até a quantidade de citocinas que existe no soro de um paciente. Todas as citocinas. Por quê? Porque basta produzir um anticorpo que está ligado ao suporte que se ligue a essa citocina específica. Para isso, eu preciso da estrutura da citocina, né? Como é que eu descubro essa estrutura? Eu posso pegar o genoma e pegar aquela sequência de RNA responsável por sintetizar essa proteína, essa citocina. E aí eu obtenho, coloco essa estrutura para teste, né? E desenvolvo um anticorpo que é complementar a essa estrutura. 2 anticorpos, no caso, né? Para que não seja competitiva a ligação. E aí um anticorpo prende esse analito na placa e o outro é utilizado para marcação. Ele é marcado, só que no fragmento constante desse anticorpo marcador tem uma enzima que converte um substrato em um produto fluorescente. Tá? É nisso que se baseia a técnica ELISA. A técnica é bastante direta e implica imobilização de anticorpo contra a proteína de interesse nas cavidades plásticas de uma placa de microtitulação. Aquela plaquinha cheia de poros, de buracos, né? Os locais de ligação a proteínas livres na placa são bloqueados por incubação com uma proteína irrelevante, como a albumina. Então, a albumina é como se ela preenchesse os outros locais da placa. Então, a albumina fica aqui. E não pode ter anticorpo contra a albumina, né? Porque se o paciente tiver anticorpo contra a albumina, e ele de alguma forma atrapalhar isso aqui e tal, é porque ele não devia nem estar vivo, né? Porque se tiver anticorpo contra a albumina, quebrou. CPF cancelado. Em seguida, amostras contendo o antígeno de interesse são acrescentadas a cavidades revestidas com anticorpos incubados por algumas horas para que haja captura do antígeno pelo anticorpo. Após a lavagem, para remover o material não ligado, o antígeno ligado é detectado pelo acréscimo de um segundo anticorpo contra um local de ligação no antígeno diferente do local reconhecido pelo anticorpo de captura. Então aqui, novamente, a metodologia descrita para vocês. Agora, o antígeno está situado entre os 2 anticorpos, o que dá origem aos termos ELISA sanduíche, ou ensaio de captura de antígeno. Novamente aí, ó. O anticorpo de detecção, que
que é esse aqui, que está em amarelo, ele é conjugado a uma enzima com uma peroxidase de raiz forte, da wasabi, né, que a gente come lá, quando pede comida japonesa, ou a fosfatase alcalina, que, após o acréscimo do substrato enzimático, gera um produto de reação colorido ou quimioluminescente. Então, esse anticorpo aqui já tem na sua estrutura conectada a enzima. E aí, quando eu adiciono o substrato, de acordo com o número de anticorpos que está conectado ao analito, esse substrato é convertido num produto. E aí, esse produto é detectado posteriormente, porque ele absorve a luz num determinado comprimento de onda lá dentro do ELISA. A comparação entre diversos padrões de concentração conhecida torna possível calcular a concentração de antígeno nas amostras de teste. Então, para fazer esse cálculo, não basta só medir, né? Tem que fazer uma curva de calibração, que eu tenho certeza que vocês viram lá na fisicoquímica. E aí a absorbância que é obtida da amostra do paciente é obtida colocando juntamente na análise os resultados dessa curva de calibração. Vamos acompanhar aqui o desenho, ó. Então, a gente tem lá o poço da placa contendo os anticorpos que vão se ligar ao analito. E aí a gente coloca a amostra do paciente. Beleza. Então o triângulo, que é o analito que eu quero, está aqui com mais um monte de outras coisas. Eu misturo junto o anticorpo que está conectado à enzima. Vejam aqui o anticorpo conectado à enzima. Ele vem e se liga também num outro sítio do analito. Eu lavo tudo isso, depois eu adiciono nesse poço o substrato. O substrato que até então era transparente se torna amarelado por meio da conversão da enzima. Beleza? Aqui um teste de detecção da micotoxina. Tá? Ensaio nefelométrico para antígeno. Se o antígeno for acrescentado a uma solução com excesso de anticorpos, há uma relação linear entre a quantidade de complexo que se pode avaliar por dispersão frontal da luz em um nefelômetro e a concentração de antígeno. A nefelometria já foi completamente substituída pelo ELISA, mas fica aqui a título de informação para vocês. Com a pronta disponibilidade de uma grande variedade de anticorpos monoclonais que facilitam a padronização do método, a nefelometria é usada com frequência para estimativa de imunoglobulinas, as proteínas do complemento, C3, C4, aptoglobina e proteína C reativa, nos laboratórios favorecidos que contam com equipamento apropriado. É possível analisar amostras muito pequenas, da ordem de 1 a 10 microlitros. Então, aquele tubo de sangue coletado, dá para fazer um monte de análise. Ou seja, é possível detectar a presença de marcadores inflamatórios, proteínas do complemento, marcador de hemólise, que é a baixa aptoglobina, e etc. Tá? Imunoeletrotransferência, ou Western blotting. Essa técnica, adotada em larga escala, pode ser usada para determinar a massa molecular relativa de uma proteína e explorar o seu comportamento em uma mistura complexa de outras proteínas. Então, essa técnica serve para encontrar proteínas específicas na amostra do soro. E aí, depois, podem ser usados anticorpos para determinar se, de fato, corresponde à proteína. Questões relativas ao estado da proteína de interesse, se ela estiver aumentada, se ela estiver diminuída, se essa proteína foi clivada, se ela está fosforilada, se ela está glicosilada ou ubiquitinada, em resposta a determinado estímulo,
podem ser resolvidos pela imunoeletrontransferência. Isso exige primeiro a passagem da mistura de proteínas através de uma matriz em gel formada por polimerização de acrilamida e bisacrilamida entre um par de lâminas de vidro. O único lugar que eu vi isso foi em laboratórios de pesquisa. Tá? Nos laboratórios de análises clínicas que eu estagiei, não tinha esse tipo de teste. É bem, vamos dizer assim, ultrapassado para se utilizar nos laboratórios. Mas vocês precisam saber que existe, né? Vocês vão entender melhor quando virem a figura. Então vejam, a amostra é colocada nesse gel, que está aqui, entre essas duas lâminas de vidro. Então, quando eu coloco a amostra nesses poços, essa amostra tende por capilaridade, né, ir descendo nesse gel, né? Só que o gel, ele é muito pouco poroso. O que eu faço então para ajudar a separar essas proteínas? Aplico uma DDP, diferença de potencial. Então aqui em cima fica carregado negativamente e aqui embaixo carregado positivamente. As proteínas que são negativas, elas irão migrar mais do que as proteínas que são positivas. Concorda? Que os opostos não se atraem? Aquela velha regra da humanidade, os opostos se atraem. Então as proteínas que são positivas vão ficar aqui nesse polo negativo. E as negativas vão descendo em direção ao polo positivo. E aí eu obtenho esse padrão para cada uma das amostras que foram colocadas aqui. E, de acordo com a taxa de migração dessas proteínas, o local em que essas proteínas estão, eu consigo determinar a massa e a carga dessas proteínas. Então já existem resultados típicos de migração descritos na literatura, caso seja utilizado o gel tal, da marca tal, e a voltagem específica X, para identificar aquela proteína que migrou aquele espaço, né? Aquela distância específica no gel. Desde do ponto onde ela foi depositada até onde ela parou de migrar quando encerrou a corrida. Num tempo específico, né? Depois eu consigo, nesse gel, cortar essa proteína que está ali e fazer identificações imunológicas nessa proteína também. O pedacinho de gel que reteve a proteína é recortado, transferido para outro recipiente em que são colocados anticorpos para interagir com a proteína de interesse presa ao pedacinho de gel. A ligação de anticorpo é detectada com anticorpos secundários, anti-IgG, anti-imunoglobulina, conjugados a peroxidase de raiz forte, seguidos pela aplicação de substrato enzimático adequado. Por que isso tem que acontecer? Que apesar de ter uma banda aqui, meus amigos, nessa banda não tem uma proteína só. Tem várias, muitas. Só que agora elas estão concentradas. Se eu fizesse o mesmo teste, mas com a amostra do paciente, aí seria impossível de verificar essas proteínas. Mas o Western blotting aplicado ao imunoensaio, ele tem esse fator concentrador dessas proteínas. Eu não preciso agora gastar 1 ml de solução reagente contendo anticorpos contra a proteína para identificá-la na amostra que está toda suja. A amostra tem uma série de proteínas que também absorve a luz polarizada em uma série de comprimentos de onda. Então o Western blotting aqui se aplica como um purificador.
Por mais que numa banda dessas possa haver 100 proteínas diferentes, tranquilo. Aqui elas estão concentradas. Aí quando eu coloco o anticorpo para reagir a essa proteína, eu consigo observar mais facilmente a presença dela ali naquela banda. E essa proteína tem a vantagem de já estar paralisada no gel, né? Ela está grudada ali no meio das partículas do gel. Então, o gel contém a proteína de interesse, o anticorpo vai se ligar a essa proteína, depois será usado um outro anticorpo ligado a uma enzima contra esse primeiro anticorpo. Por quê? Porque eu vou lavar esse gel posteriormente. Lavei o gel, coloquei o anticorpo que está marcado com a enzima. Aí depois eu adiciono o substrato, que será convertido em subs mais trato. Só que o trato vai gerar cor, é fluorescente, tá? Vai absorver a luz num comprimento de onda específico. Então, após a incubação, o substrato será convertido em subs mais trato, que tingirá a solução com cor passível de leitura no espectrofotômetro do ELISA. E aí, por que não faz isso no espectrofotômetro convencional, né, que a gente coloca uma cubeta? Porque para encher uma cubeta, precisa de muita amostra, né? Então, para encher o pocinho lá daquela placa multiporos da ELISA, precisa de bem menos amostra. E eu consigo, numa mesma leitura, fazer várias repetições. Então, no controle de qualidade, eu tenho que fazer no mínimo 3 vezes essa análise. Então, eu já coloco 3 poços ali em triplicata para verificar essa absorbância. E aí eu vejo se elas estão batendo entre elas. Coloco também os controles ali, coloco os brancos naquela placa de ELISA. Faço vários pacientes ao mesmo tempo, cada um deles com as suas triplicatas, com seus brancos, etc. Tá? E isso facilita bastante. Depois, quando você pega o resultado do ELISA, a tabela de Excel com os valores, você já vai fazendo suas contas ali de vários pacientes, etc., verificando se está de acordo com o controle de qualidade e tal. Fácil, né? Microarranjos de proteínas e anticorpos. Por meio de técnicas de expressão de proteína em larga escala, foram produzidos arranjos de proteínas que contêm milhares de proteínas ou fragmentos de proteínas independentes dispostas em lâminas de vidro com micropontos distintos. Então é a mesma coisa que a placa multipostos, só que é feito por máquinas. E aí as máquinas colocam uma proteínazinha do lado da outra ali, então naquele espaço de placa tem milhares de proteínas, centenas de proteínas, tá? Cada microponto desses arranjos contém uma só proteína e a identidade da proteína é conhecida por sua posição no arranjo. Então, é lógico que não ia colocar as proteínas ali no arranjo sem saber qual é qual, né? E aí o paciente tem uma doença que a gente não sabe o que é. E ele não melhora. O paciente clinicamente apresenta sintomas que não são identificáveis, mas ele apresenta leucocitose. Então dá para ver que ele pode ser alguma reação autoimune. Tem como eu fazer um ELISA para todas as proteínas do corpo para ver contra qual proteína que ele está produzindo uma reação autoimune? Tem, mas vai ser bem demorado. Numa placa dessas, que contém centenas de proteínas, com uma amostra bem pequena de soro do paciente, eu consigo identificar se ele possui anticorpos contra essas proteínas. E aí eu consigo achar qual tipo de doença autoimune esse paciente tem. Não fica bem mais fácil assim? Só que esse é um negócio estranho, né? Porque eu não sei se isso se esse experimento é conduzido com
grande aplicabilidade nos laboratórios comuns que a gente encontra. Eu não sei se isso fica restrito a laboratórios mais específicos, mas eu acredito que exista e vocês enfrentem esse desafio na carreira, caso escolham ir para as análises clínicas, né? Então é possível sondar esses arranjos depois que você expôs o arranjo ao soro do paciente com um antissoro. Então, colocou o soro do paciente em cima do arranjo, lavou. Vai administrar então ali em cima um antissoro, um anticorpo monoclonal marcado, por exemplo, como a gente já viu para o ELISA, né? E aí é possível identificar o espectro de proteínas contra as quais o anticorpo reage. Assim, é possível identificar em uma única etapa um grande espectro de autoanticorpos existentes em uma amostra do paciente. Então, esse teste se aplica aí para os autoanticorpos. Tem muita gente que tem doenças autoimunes que demoram para descobrir o que é. Anos ficam convivendo com aquela doença, a doença progride. Um teste desse, se fosse realizado com mais frequência, permitiria descobrir essas doenças mais cedo. Então vejam aí como é que são os microarranjos de proteínas e anticorpos. Ó. Então cada um desses pontinhos na placa de vidro tem uma proteína nossa específica ali dentro. Tá? E aí esse microarranjo recebe o soro do paciente. Se no soro do paciente houver anticorpos contra alguma dessas proteínas, eles se ligarão a essas proteínas. Tum, tum, tum. Lavei agora. Retirei tudo que tinha ali. Albumina, outros anticorpos ali presentes, né? Agora eu jogo um antissoro. Eu incubo com um outro anticorpo marcado e depois eu faço a leitura. Eu vejo aqueles pontos em que houve a reação com anticorpos do soro do próprio paciente. E aí eu consigo saber quem são essas proteínas que reagiram e determinar o tipo de autoimunidade do paciente. Ok? A exemplo dos arranjos de proteínas, também é possível fazer arranjos de anticorpos em pontos distintos sobre lâminas de vidro ou outros suportes sólidos. E aí, em vez de ter proteínas, eu tenho anticorpos ali, nesses pontinhos do arranjo. Esses arranjos são usados para captura simultânea de vários antígenos da mesma amostra. Assim, por exemplo, pode-se usar um arranjo de anticorpos anticitocina para detectar a presença de várias citocinas na mesma amostra. Interleucina 1, interleucina 2, interleucina 10, interleucina 12, TNF-alfa. Eu consigo encontrar isso aí tudo numa amostra de uma vezada só, utilizando um arranjo desses. Mas é óbvio que isso não está disponível para todo mundo, né? Aglutinação de partículas recobertas por antígeno. As reações de aglutinação são usadas para identificar bactérias e classificar as hemácias. Então, se naquela amostra eu tenho bactérias, eu utilizo um soro contra essas bactérias, um anticorpo contra essas bactérias. Caso haja bactérias, ocorrerá precipitação. Que nem o desenho que eu fiz para vocês lá no começo da aula. Elas foram observadas com leucócitos e plaquetas e mesmo com espermatozoides em alguns casos de infertilidade masculina por aglutininas do espermatozoide. Então, se o indivíduo não produz espermatozoide e eu coloco lá um soro, um anticorpo contra espermatozoides, não haverá precipitação alguma. E aí já se identifica que o paciente é infértil. Em vista de sua sensibilidade e conveniência,
o teste foi ampliado para a identificação de anticorpos contra antígenos solúveis usados para recobrir artificialmente eritrócitos, látex ou partículas de gelatina. Então, quando se sintetizaram os antígenos, foi possível recobrir partículas menores com esses antígenos. E aí poder pesquisar anticorpos no soro dos pacientes, com essas partículas recobertas. A aglutinação de látex recoberto por IgG é usada, por exemplo, para detectar os fatores reumatoides. Vamos ver aí um teste de aglutinação de partículas recobertas por antígeno. Prova de hemaglutinação para autoanticorpos anti-tireoglobulina. Então, se o paciente tem algum problema na tireoide, queda de algum hormônio tireoidiano, será que isso não está relacionado com uma doença autoimune? Então, pode ser feita essa hemaglutinação para autoanticorpos anti-tireoglobulina. Células recobertas pela tireoglobulina foram acrescentadas a diluições de soro de pacientes. Então, aqui no eixo das ordenadas, tem a diluição do soro. Ó. Aqui é o soro diluído 5.120 vezes, talvez. 2.560 vezes, 1.280 vezes, etc. 10 vezes. E aqui são vários pacientes, né? 46, 18, 58, 21, 26, 11, 70 e 52. Então, são diversos pacientes. Células recobertas pela tireoglobulina foram acrescentadas. Então, para não acrescentar a tireoglobulina sozinha, pelo fato da tireoglobulina ser uma proteína, eu precisaria de muita tireoglobulina para verificar uma precipitação. Agora, se eu pego uma partícula e recubro uma partícula bem grande de tireoglobulina, se houver anticorpos contra a tireoglobulina, eles vão ligar essas outras partículas, né, que estão todas recobertas, e eu vou conseguir enxergar essa precipitação mais facilmente. Concorda? Então, ó, células não recobertas foram acrescentadas a uma diluição 1:10 de soro como controle. Então, o controle possui as células que não são recobertas com tireoglobulina aqui embaixo. Tá? Em uma reação positiva, as células sedimentam-se no fundo da cavidade como um tapete. E o poço dessa placa que contém, em que será realizado o teste, é um poço em V. E aí ele permite essa observação aí, conforme os complexos se depositam. Então, por causa do formato em V dessas cavidades em corte transversal, nas reações negativas, as células se depositam na base do V, formando um botão pequeno e reconhecido com facilidade. O inverso da máxima diluição do soro, que produz uma reação positiva inquestionável, é dominado título. Os títulos da esquerda para a direita são 640, 20, maior que 5.120, negativo, não teve a observação característica aí do depósito, 40, 320, negativo também para esse paciente, e aqui maior que 5.120. Então, a maior diluição em que já pode ser observado o acúmulo característico dos precipitados é que é denominado título. Tá? E aí são esses aqui. Aí vamos raciocinar junto. Ó. Numa diluição do soro, 640, muito mais diluído, né? 640 vezes diluído.
eu tive o acúmulo de partículas, uai, tem alguma coisa errada. Aqui tem anticorpos contra a tireoglobulina. Tem? Não sei. Sabe por quê? Olha o resultado do controle. Então, nesse resultado aqui, talvez tenha que haver uma repetição, né? No paciente 46, porque o controle também aglutinou de forma semelhante. Agora, vamos ver o paciente 18, ó. Uma diluição 20 vezes do soro, eu consegui encontrar um título aqui, nessa diluição de 20 vezes. Então, houve a precipitação, a aglutinação das partículas que estavam recobertas pela antitireoglobulina. Então, esse paciente tem alguns anticorpos contra a tireoglobulina. E o paciente 58 e o paciente 52, ó, mesmo numa diluição muito grande do soro, foi observada a precipitação das partículas. Então, isso indica que eles dois, né, tinham muitos anticorpos contra a tireoglobulina. Certo? Então, a diluição, o título deles foi até maior que 5.120, porque chegou aqui no limite. Talvez a gente encontraria lá numa diluição de 10.000 vezes também, talvez, né? Então, assim que a gente pode perceber essas doenças autoimunes também, né? Detectar essas doenças autoimunes nos nossos pacientes. Imunoensaios para anticorpos com uso de antígenos de fase sólida. O conteúdo de anticorpos de um soro é avaliado pela capacidade de ligação a antígenos imobilizados por adsorção física a um tubo de plástico ou microplaca com muitas cavidades. Então aqui se baseia no fato de que é possível sintetizar um antígeno num suporte ou um anticorpo num suporte. Assim, é possível estimar a imunoglobulina ligada mediante o acréscimo de anti-IgG marcada produzida em outra espécie. Então lá, ó, nesse teste aqui, o antígeno está na fase sólida. Então tem um suporte, o antígeno conectado ao suporte, será apresentado ao soro do paciente, então caso haja anticorpo na amostra, ele se ligará ao antígeno, o poço onde está ocorrendo a reação será lavado e depois será adicionado um anticorpo anti-IgG marcado. E aí é possível detectar se o paciente possui anticorpos contra esse antígeno específico. Considere, nesse caso, a determinação de autoanticorpos contra o DNA no lúpus eritematoso sistêmico. Então, para detectar se aquela reação na pele do paciente, né, quando ele toma sol, ele fica todo vermelho e tal, se aquilo é lúpus, basta pegar uma placa e aderir ao suporte da placa DNA. E aí, colocar nessa placa o soro do paciente. Se ele tiver anticorpos, autoanticorpos contra o DNA, pode-se diagnosticar o lúpus, né? E por que o lúpus acontece geralmente quando o paciente toma sol? Porque a radiação ultravioleta quebra as células, né? Mata as células da pele. E aí os anticorpos são liberados ali na circulação, né? Essa liberação faz com que o DNA dessas células que morreram fique exposto aos anticorpos. Ocorre, então, esse imunocomplexo entre os autoanticorpos contra DNA e o DNA das células que morreram. Esses imunocomplexos se depositam e geram uma reação inflamatória naquele local. Tá? Ao se acrescentar o soro de uma pessoa a uma microplaca recoberta com antígenos, no caso do lúpus aí, DNA,
os autoanticorpos unem-se aos antígenos e as proteínas do soro remanescentes podem ser rapidamente eliminadas por lavagem. Imunoensaios para anticorpos, ainda nesse caso, é possível estimar o anticorpo ligado pelo acréscimo de IgG anti-humana de coelho, purificada, marcada com o iodo 125. Então aí, o anticorpo que vai se ligar ao anticorpo da amostra do paciente é um anticorpo marcado aí com iodo 125 na sua estrutura. Então, temos lá o suporte, o DNA, preso ao suporte, né? Soro do paciente, suspeita de lúpus. O anticorpo vai se ligar aqui ao DNA. Lavo e agora coloco uma solução que contém um anticorpo anti-IgG com iodo 125 na sua estrutura. O poço vai ficar fluorescente, né? O que vocês acham? E aí eu consigo diagnosticar o lúpus dessa forma. Então, depois de eliminar por lavagem o excesso de reagente livre, a radioatividade do tubo é uma medida clara do conteúdo de autoanticorpos no soro. O iodo 125 é radioativo. Ele é muito interessante. Mas, certamente, esse teste com iodo 125 é muito mais caro e ainda gera resíduos tóxicos. Então, vamos ficar só no ELISA mesmo. Dá para fazer a mesma coisa, só que lá no ELISA, com um anticorpo que vai se ligar ao anticorpo do paciente, contendo uma enzima, irá converter um substrato em subs, um extrato, e aí poder ser detectado pela fluorescência lá no ELISA. Tá? Mas existe essa técnica. Não sei se ainda é aplicado nos laboratórios. Mas aqui a gente tem que conhecer todas as possibilidades, né? Beleza? Vamos voltar para o ELISA aqui então? As enzimas que geram um produto de reação solúvel colorido são os marcadores mais usados atualmente. E a peroxidase de raiz forte, HRP, do inglês horseradish peroxidase, e a fosfatase alcalina, de intestino de bezerro, são, de longe, as mais populares. A glicose oxidase, do fungo Aspergillus niger, e a urease de soja, e a beta-galactosidase de Escherichia coli são outras opções. Um recurso inteligente para amplificar a reação da fosfatase foi a utilização da nicotinamida adenina de nucleotídeo fosfato, NADP, como substrato para gerar NAD, que atua como coenzima para um segundo sistema enzimático, gerando coloração mais evidente. E aumenta ainda mais a sensibilidade do teste, reduzindo o tempo de incubação. Então, o ELISA é uma tecnologia que avançou demais, popularizou, por isso ficou mais barata. Detecção da formação de imunocomplexos. Muitas técnicas para a detecção de complexos circulantes foram descritas e, por causa das variações de tamanho, da capacidade de fixação do complemento e da classe de imunoglobulina dos diferentes complexos, convém aplicar mais de um método. 2 métodos bastante adequados para o uso geral são precipitação de complexos de IgG do soro em concentrações de polietilenoglicol que não produzem de maneira significativa a quantidade de monômeros de imunoglobulina G, seguida pela estimativa de IgG no precipitado por nefilometria a laser. Novamente aí, a nefilometria já é uma técnica que caiu em desuso. Ligação de complexos contendo C3b a esferas recobertas com conglutinina bovina, pois a conglutinina conectada a essas esferas precipitará os imunocomplexos em solução de soro, seguida da estimativa da imunoglobulina ligada por meio de anti-IgG marcada com enzimas. Essa detecção de imunocomplexos aí também caiu em desuso já. Mas eu deixei no material para servir de informação.
Agora a parte mais legal, a detecção de leucócitos individuais. O equipamento conhecido como FACS, Fluorescence Activated Cell Sorting, é capaz de separar individualmente os leucócitos devido às suas interações com anticorpos monoclonais marcados com fluorocromo. Então, vocês lembram quando na aula passada a gente definiu o que era o CD que acompanha essas células? O Cluster of Differentiation. Então, tem o linfócito CD4, tem o linfócito CD8, tem o linfócito CD4, CD25, FOXP3. Então, isso são proteínas que são únicas desses tipos de células. Então, eu posso fazer anticorpos marcados contra essas proteínas presentes na membrana dessas células. Um deles vai ter uma marcação que eu consigo ler em 500 nanômetros. O outro tem uma marcação que eu consigo ler em 600 nanômetros. O linfócito B vai ter uma marcação que eu consigo ler em 700 nanômetros. Então eu consigo usar os anticorpos, inclusive, para marcar essas células leucocitárias e identificar e quantificar cada uma delas. Tá? Os sinais gerados a partir da separação das células de uma mistura homogênea são acumulados célula a célula, quantificando os grupos separadamente. Então o equipamento já faz isso. Nesse aparelho elegante, mas complexo, as células fluorescentes fluem obedientemente em fila única e passam por um feixe de laser. A avaliação quantitativa do sinal fluorescente em tubo fotomultiplicador, em posição adequada, transmite um sinal para a célula quando esta emerge em uma única gotícula. Aí a célula é carregada e pode ser separada em um campo elétrico. Vejam que legal. Então, a amostra de sangue do paciente é colocada no equipamento e isso vai fazer com que as células, numa agulha bem fininha, elas se comportem aqui como alunos numa fila única, né? Na fila da cantina da UBM. Só que essas células estão marcadas. Quando o laser irradia nessas células e verifica uma radiação específica, o detector, né, verifica uma radiação específica sendo emitida dessas células, ocorre a aplicação de um campo elétrico. E aí essas células conseguem ser separadas, marcadas. As outras células aqui, hemácias, neutrófilos, eosinófilos, eu não preciso separar. Mas as que eu quiser separar no meu teste, basta utilizar os marcadores e carregar a amostra no equipamento. E é assim que ele vai diferenciando os grupos celulares. Tá? O sinal de carga pode ser ativado para separar células de alta e baixa fluorescência. E, usando dispersão da luz, células grandes e pequenas, bem como células mortas e células vivas. Tá? Citometria de fluxo é uma técnica altamente quantitativa para detectar fluorescência associada a células marcadas imunologicamente ou concorantes. Esses instrumentos tornam possível a análise de milhares de células por minuto e também de uma variedade muito grande de células que estão presentes no nosso sangue, né? Em um citômetro de fluxo, células isoladas em gotículas individuais são analisadas por um ou mais lasers, sendo possível registrar dados quantitativos usando diferentes marcadores fluorescentes. Isso assegura uma complexa análise fenotípica de cada célula em uma mistura heterogênea. Então, dá para dizer se é um eritroblasto ou se é uma hemácia.
Além disso, a dispersão frontal do laser define o tamanho da célula e a dispersão 90 graus define a granularidade celular. Então, quando a gente vê lá no hemograma, né, a anisocitose, o RDW das hemácias, ele ocorre por conta disso. É possível determinar o tamanho da célula. E tem as células que são neutrófilos, né, que são granulócitos, separados dos linfócitos, que não contêm grânulos. Então é assim que o aparelho diferencia essas células. É possível, portanto, utilizar anticorpos marcados contra CD4 nesse equipamento. E aí o anticorpo vai se ligar às células TCD4. Mais que isso, é possível utilizar anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 na mesma amostra, quantificando ambas ao mesmo tempo, sem a necessidade de contá-las ao microscópio. Porque lá atrás era assim que tinha que fazer, né? Fazia o esfregaço da lâmina, corava a célula. Aí, por exemplo, neutrófilos lá, que tem núcleos segmentados, tinha que sair contando esses neutrófilos na câmara de Neubauer para verificar quantos neutrófilos existiam na amostra do paciente. Isso ainda é feito? Sim. Geralmente, quando se tem resultados estranhos vindo do equipamento. Aí, o responsável técnico ou o técnico do laboratório realiza essa contagem manual. Mas seria impossível trabalhar nas análises clínicas hoje sem esses equipamentos, né? Imagina processar 500 amostras de sangue num dia. Dá. Então, o citômetro de fluxo torna as avaliações quantitativas de populações celulares triviais, pois analisa os níveis de fluorescência associados a milhares de células mais marcadores por minuto de modo altamente reprodutível. Então, basta identificar quais os marcadores específicos para cada população de células. Desse modo, é possível discriminar rapidamente entre células negativas, células levemente positivas ou altamente positivas para determinado marcador ou antígeno, já que esse marcador ou antígeno está ligado ao anticorpo fluorescente. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês os critérios de 1997 revisados para a classificação do lúpus eritematoso sistêmico. E entre esses critérios, tem um destaque ali para a descoberta positiva de anticorpos antifosfolipídios com base no primeiro nível sérico anormal, com base no primeiro nível sérico anormal dos anticorpos, anticardiolipina IgG ou IgM. 2. Um teste positivo para o anticoagulante lúpico utilizando um teste padrão. 3. Um teste sorológico falsamente positivo para sífilis, quando se sabe que ele é positivo por pelo menos 6 meses, confirmado pela imobilização do treponema pálido, negativa. Ou teste de absorção de anticorpos antitreponema fluorescente. Então aqui dá para diferenciar o teste do lúpus contra um teste do treponema pálido. Basta adicionar uma partícula envolvida pelos agentes, pelos antígenos do treponema pallidum e ver se há a precipitação e assim sucessivamente. Então, os testes imunológicos, como vocês puderam perceber na aula de hoje, são bem amplos, muito diferenciados, alta tecnologia. Mas se você quiser escolher uma coisa para guardar dessa aula, guarde o funcionamento do ELISA. Porque quando você estiver executando esse teste lá no laboratório, você vai saber o que está fazendo, né? Quando chegar lá, vai ser a receita de bolo, misturar as coisas. Mas quem domina a técnica vai saber até mesmo verificar quando o equipamento está apresentando problemas ou não. E diversas doenças têm a alternativa desses testes sorológicos, muito embora eu acredito que eles não sejam realizados com tanta frequência.
Até porque a gente tem um conhecimento bom de imunologia na farmácia, né? A gente estuda isso a fundo, pelo que vocês puderam ver na disciplina aí até o momento. Mas será que os outros profissionais de saúde que deveriam requisitar esses testes, eles conhecem a imunologia a esse ponto? Então eles não pedem, né? E aí os laboratórios acabam ficando defasados nesse ponto. Beleza? Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês. Sem dúvidas, ficamos assim por hoje então. Tá bom, então, professor. Boa noite para vocês aí, meus amigos. Até semana que vem.